Fala rapaziada, mais um videozinho aqui, dessa vez falando sobre a América pré-colombiana. Tem um texto aqui pra gente ler, fazer uns comentários em cima desse texto aqui e tal. Então, logo no comecinho ali, né, eu botei assim: se liga, a história da América pré-colombiana é a história do que se passou na América antes da chegada de Cristóvão Colombo ao continente. Cristóvão Colombo que chegou ao continente em 1492, é o ano do descobrimento da América, né? Cristóvão Colombo estava buscando um novo caminho para as Índias, né? Na ambição lá de fazer o tal do comércio das especiarias, buscando uma rota nova, né? Enquanto os portugueses estavam tentando contornar o continente africano para ter acesso às especiarias da Índia e tal, Cristóvão Colombo tentou buscar um caminho novo, navegando em direção ao oeste. Acabou chegando aqui no novo continente em 1492. Cristóvão Colombo sabia que havia descoberto um novo continente, né? Mas foi o que de fato aconteceu. Ele tanto não sabia que havia chegado no novo continente que, quando aqui chegou, percebeu que tinha pessoas vivendo aqui e pensou se tratarem dos índios, né? No caso lá, os indianos, que seriam os indianos. Aí ele chamou os habitantes desse novo continente de índios. Ele havia chegado exatamente ali na região da América Central, ali na região do Caribe e tal. Tá? Cristóvão Colombo morreu sem saber que havia descoberto um novo continente. A revelação de que a América era um novo continente viria a se dar alguns anos depois, a partir das divulgações feitas por Américo Vespucci e tal. Então, a América tinha, desde civilizações simples, tá? Antes mesmo de 1492, civilizações simples que viviam, povos seminômades, nômades, que vinham da caça e da pesca, até culturas mais avançadas, povos mais sofisticados, como é o caso dos astecas, dos incas, que a gente vai falar nesse vídeo, e também dos maias, além de muitos outros, tá? Então, no caso aqui, os astecas, lendo o texto. Na mesma época em que os portugueses e espanhóis estavam começando as grandes navegações, essas grandes navegações, Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, tá? Uma missão marítima portuguesa foi a tomada de Ceuta, ou Ceuta, né? No norte da África, ali na região do Marrocos, tá? Em 1415 isso, a primeira grande conquista portuguesa no além-mar, né? E a partir de então se daria a expansão marítima europeia. Os portugueses também, um dos objetivos principais aí da expansão marítima europeia é atingir as Índias para começar a fazer o comércio das especiarias, que era uma coisa que gerava muita riqueza na época, tá? Lá na região do mar Mediterrâneo já tinha, estava tendo alguns problemas lá com os mouros, né? Com os muçulmanos e tal, que estavam meio que bloqueando a passagem para as Índias e tal. Então a busca por um novo caminho para as especiarias era muito importante e vantajosa para o país que conseguisse atingir esses novos caminhos. Então, nessa mesma época aí das grandes navegações europeias, os astecas, também chamados mexicas, né, estavam iniciando sua expansão territorial pela parte sul do que hoje é o México e América Central, tá? Guatemala, Honduras, esses países assim fazem parte da América Central. Vou botar um lápis aqui, chegando a ocupar uma região que se estendia da atual Guatemala até o México, do Oceano Pacífico, né, ao oeste, até o Golfo do México, a leste, e o Golfo do México, no caso, banhado pelo Oceano Atlântico. O povo asteca teria chegado ao Vale do México em fins do século XIII, mais ou menos aí 1280, 1290, tá? No século XIII a Europa vivia ainda a Idade Média, o feudalismo, tal, os senhores feudais, essa coisa toda. Ao forte poder da Igreja Católica, a Europa era unificada em torno da religião cristã, por isso que a gente chama da cristandade europeia medieval, né? E os astecas assimilaram as culturas que já haviam sido desenvolvidas na região por outros povos antigos, né? Povos anteriores aos astecas também haviam construído civilizações sofisticadas ali e tal. E quando a gente fala dos astecas, a gente está falando, na verdade, de um império, o Império Azteca, né? Que congregava vários outros povos de outras línguas, outras culturas e tal. Muitos deles aparentados dos astecas e tudo, né?
Mas a questão era que os astecas eles lideravam esse grupo, comandavam, formavam a elite, tá, do Império Azteca. O imperador azteca era, claro, de origem azteca, né? Então, vale lembrar que o continente americano já era habitado há milhares de anos, pelo menos 15 mil anos, alguma coisa do tipo. E por conta de suas grandes dimensões e diversidade geográfica, a América pré-colombiana já abrigava uma grande variedade de povos natural, o fato de um povo viver próximo ao mar, ou numa montanha, numa planície, tudo isso determina a formação cultural desse povo, né? Um povo que mora, por exemplo, Portugal, que se expandiu pelos mares. Talvez se os portugueses fossem levados para a região da Alemanha no século XIII, os portugueses não iriam se tornar os pioneiros na expansão marítima europeia, né? Se os portugueses se tornaram pioneiros na expansão marítima europeia é porque eles tinham uma posição geográfica favorável. Então, o local, geograficamente falando, onde um povo está se desenvolvendo, influencia muito sua cultura. E como a América é um continente vasto e de bastante diversidade desculpa aí, geográfica, então há uma consequente, não natural, né, gente, diversidade cultural. Mas acontece quase sempre isso, diversidade geográfica e diversidade cultural. Então, continuando a leitura, ó. A capital azteca foi fundada por volta de 1330 e recebeu o nome de Tenochtitlan, ou Tenochtitlan, né, onde hoje é a atual cidade do México. Eles eram bons e disciplinados guerreiros, e a superioridade de seu exército os possibilitaram dominar os povos da região. Então, os astecas impunham seu domínio pela força, né, mas também às vezes pela aliança e tal. Eles eram ótimos guerreiros. Inclusive o imperador azteca deveria também ser um grande guerreiro, né? Continuando a leitura aqui, eu vou pegar o lapinho aqui para a gente marcar. Então, e após dominarem... Cadê? Então, e após dominarem os povos vizinhos, iniciaram o império, que teria existido de 430 a 524, ou seja, aproximadamente 100 anos, né? O Império Azteca terminou por conta da chegada dos espanhóis ali, que dizimou, que desestruturou e acabou com o Império Azteca, apesar dos astecas não terem sido extintos, né? E haverem descendentes dos astecas até hoje lá na região da América Central. Então formavam uma civilização com fortes traços urbanos, grandes cidades e tal. A capital, Tenochtitlan, tinha uma vida muito movimentada, construções arquitetônicas, eles eram ótimos arquitetos, engenheiros e tal, né? Muitas dessas construções eram dedicadas aos deuses ou servindo de sede para a administração pública. E essas cidades também tinham um movimentado comércio. E pá, estão bem embolado aí. Mas não só Tenochtitlan, que era a capital do império, era importante. Havia também outras grandes cidades, como Texcoco e Tlacopan. Não sei se pronuncia essas palavras assim, gente, tá? Mas aí, ó, mais duas cidades importantes da coisa. Ó. Então, que haviam sido fundadas por outras etnias, outros povos, mas que eram aliados dos astecas. É como se o Império Azteca fosse uma espécie de confederação, né? Com a elite azteca comandando, tá? E claro, as elites dessas duas cidades, Texcoco e Tlacopan, né, eram ricas, se beneficiavam dessa administração azteca. Os astecas eram um dos grupos ali, tá? Grupo majoritário, no caso. Então, os astecas tinham uma rígida organização social, com uma clara distinção entre a classe aristocrática, né, o imperador lá e a classe nobre, né, ligada a ele, o povo pobre aqui entre aspas, tá, pessoal? O conceito que a gente de pobre usa aí, ó. A maioria desse povo pobre aí que a gente está se referindo aqui são agricultores, tá? E também alguns artesãos e tal. E a massa de escravos, a sociedade asteca, também fazia uso do trabalho escravo. Quem eram os escravos? Então, os escravos normalmente eram prisioneiros de guerra, mas havia chance de comprarem sua liberdade, ou seja, uma vez escravo não quer dizer necessariamente que você vai morrer escravo, tá? O escravo poderia obter sua liberdade aí
trabalhando e gerando excedente. Então, além disso, os filhos dos escravos nasciam livres, tá? No entanto, muitos escravos eram mortos em rituais religiosos, em oferenda aos deuses. Às vezes, uma das motivações para se fazer guerra é, inclusive, obter prisioneiros de guerra para fazer esses sacrifícios em nome dos deuses aí, ó, sacrifícios rituais religiosos, tá? Um dos motivos para se fazer guerra, a busca de prisioneiros para fazer oferenda, entre aspas, assim, aos deuses. Cadê? E as populações inimigas subjugadas deviam pagar tributos ao império. E como não usavam dinheiro, os astecas não usavam dinheiro, esses tributos eram pagos com mantas de algodão, né? Eles produziam algodão e tal, faziam os tecidos de algodão lá, as mantas, predarias, sementes de cacau, feijão, milho, dentre outras coisas. A intensa atividade urbana, uma lapada d'água aqui, tá? A garganta seca rápido. A intensa atividade urbana possibilitou o surgimento de uma camada média, uma espécie de classe média, formada por comerciantes, artesãos, funcionários públicos. Ou seja, tinha a elite, a nobreza, essa classe média, a população mais pobre, sobretudo de camponeses, e os escravos, né? Então, continuando. Um imperador, Tlatoani, como eram chamados, né, tinha poder absoluto, tanto no que diz respeito a questões religiosas, como no que diz respeito a questões civis. Ele era escolhido pelos membros da classe dominante, ou seja, o imperador não era um título hereditário, né? Ele era escolhido entre a nobreza ali. E depois de eleito, era sagrado pelos sacerdotes. Os sacerdotes, esse pessoal aí, relacionado a boa relação dos homens com os deuses, tá? Eram intérpretes diretos das vontades divinas e tal. Pessoal ligado aí à manutenção da fé, da religião. E os sacerdotes sagravam o imperador escolhido e conferiam a ele um caráter divino, né? Era um representante direto de Deus na Terra, ele como se fosse o próprio Deus na Terra. Então, como religião e política no Império Azteca se misturavam e se confundiam, podemos dizer que o Império Azteca se configurava como uma teocracia. Uma teocracia, porque a política e a religião se misturam, tá, gente? O próprio imperador tinha um caráter religioso. Então, o Império Azteca era uma sociedade teocrática, militarizada, hierarquizada, né? Forte hierarquia entre as classes e tal. Mas continuando aqui, ó. Os governantes aztecas eram de tal forma que os espanhóis, ao chegarem na região, ficaram impressionados e desejosos de tomar-lhes todos os seus bens, ou seja, de fazer o saque, né, pilhar. Os espanhóis chegaram aqui cheios de ambição, cheios de olho grande, né? Chegaram aqui com a principal missão de fazer comércio, né? O Cristóvão Colombo havia iniciado sua expedição lá buscando uma nova rota para a especiaria das Índias, tá? Ou seja, os espanhóis chegaram aqui a passeio, tá? Viram que os imperadores, a classe dominante azteca do Império Azteca era rica, então ficaram cheios de euforia. Então, continuando. Os aztecas eram politeístas porque acreditavam em vários deuses. Vale citar um povo que habitou a região antes dos aztecas, os toltecas, que também formavam uma grande civilização ali na região, do quais os aztecas são herdeiros em muitos aspectos culturais, tá? Os aztecas que se aproveitavam da cultura dos povos dominados. E um desses povos eram os toltecas. O deus dos toltecas era Quetzalcóatl, mais ou menos, é isso mesmo, Quetzalcóatl, palavra que significa serpente emplumada. Cultuava uma serpente emplumada lá, tal. Uma religião até meio relacionada a fenômenos da natureza, tal, Deus Sol, esse tipo de coisa. Diz a lenda que esse deus, serpente emplumada, era um estrangeiro, um homem branco de barba, que havia vindo do mar, pelo mar Atlântico, né? Pelo Oceano Atlântico.
e ensinou aos toltecos, no caso, muitas coisas, sobretudo as artes e o artesanato, ajudando-os assim no processo civilizador. Os astecas posteriormente incorporaram Quetzalcoatl como uma de suas divindades. As principais divindades astecas eram Quetzalcoatl, né, assimilados ao tolteco, e o deus, esse aqui, né, gente, eu vou nem querer ler isso aqui para não passar vergonha, que era o deus Sol. Os astecas também praticavam sacrifícios humanos e canibalismo, sempre com honra ao deus Sol. Tá? Depois tem uma imagem que a gente vai dar uma olhada, falando sobre essa questão da religião aí, onde tinha o tal de sacrifícios. Matava o cara e sangue ao sol, tal. Então, a agricultura. A agricultura asteca era interessante, pois produziam nas chimpangas, chinampas. Opa, deixa eu matar uma olhada aqui de novo. Chinampas, tá? Pequenas ilhas de terra flutuantes, onde os astecas aproveitavam os muitos lagos que tinham na região em que viviam. Eram como se fosse hortas flutuantes e tal, né? No lago. A fim de dinamizar a produção agrícola, construíram diques e canais para controlar as águas, ou seja, para a terra não ficar muito seca e também não ser inundada e não prejudicar a produção. Nessas ilhas flutuantes aí, ó. Produziam principalmente milho, mas também cultivavam verduras e até flores. Bom, o milho era muito cultivado nessa região aí, tá, gente? Da América Central e tudo, México. É porque o milho também é uma coisa que você consegue armazenar por mais tempo, né? É um alimento resistente. Em época de escassez de alimentos, o milho está lá guardadinho lá, não estragou nada. Então é bem nutritivo e tal. No entanto, os astecas não tinham animais de carga, ou qualquer tipo de animal domesticado. Ou seja, era tudo nas costas, né, gente? Nem roda. Nem tecnologia do ferro, apesar de trabalhar outros metais como bronze, por exemplo. Ou seja, a força humana foi muito necessária aí para manter de pé esse império, suas construções e tal. Os astecas praticavam cálculos matemáticos e chegaram a elaborar um calendário de 365 dias. Um calendário bem exato, diga-se de passagem, né? Tinha uma escrita pictográfica, ou seja, eram figuras que representavam ideias e tal. Os astecas, assim como os maias, registraram muitos aspectos do seu cotidiano. Pena que a maior parte dos documentos foram destruídos pelos espanhóis, tá? É uma estratégia de dominação, né, gente? Você tentar apagar a história do povo que você está querendo conquistar e refazer a história, né? Colocar-se como um povo superior, o povo que está conquistando, destrói a memória desse povo que está sendo conquistado, refaz a história, normalmente colocando esse povo que foi conquistado aí como bárbaro e tal, e você se caracterizando como um povo superior. A reconstrução da história é uma grande estratégia de dominação, né? E você pode se dizer legítimo detentor do direito de possuir as terras e tal, a partir de um relato histórico enviesado. Tá? Aqui o mapazinho aqui, ó, mostrando dessas três principais civilizações, né? Os maias, os astecas e os incas. Então, aqui de amarelinho aqui, ó, extensão do Império Azteca no século XIV, que no caso esse aqui, né, gente, ó, muita coisa, muito extenso, tá? Peru, Chile, parte da Argentina, Bolívia e tal, fez parte do Império Azteca. Claro que esses países não existiam na época, né? Deixa isso bem claro. Limites territoriais da sociedade maia, por volta do século X. Aqui, ó, os maias, aqui, ó, na Península de Yucatán e tal. E aqui os astecas, né? Mais ou menos na região sul do México e América Central. Ou seja, são grandes civilizações que existiam aí, ó. Tá, aqui a fonte já está aqui do mapa. Aqui, ó, o ritual religioso dos astecas. Tem até a legendazinha aqui, ó, na imagem. Os astecas acreditavam que a entrega do coração do prisioneiro ao sol era a garantia de que o astro jamais o abandonaria, ou seja, que continuaria renascendo dia por dia, né? O sol que tinha uma importância fundamental nessas sociedades aí que dependiam bastante da agricultura, né, gente? A fonte aqui, ó, embaixo, tal.
Aqui os caras fazendo... Inclusive o sol tá... esse deus sol aí, né? Tá representado na bandeira de muitos países. Só você olhar a bandeira da Argentina, você vai ver lá o sol lá. Então esses foram os astecas, gente. Sociedade hierarquizada, teocrática, que na verdade era uma congregação de vários povos, liderado pelos astecas, que se impunham o maior império pré-colombiano, tá? Em expansão territorial era uma coisa extraordinária, bem maior do que o território conquistado, dominado pelos maias e pelos próprios astecas. Então os incas, começando a leitura, os incas já eram poderosos antes do século XV, ou seja, os anos 400, né, gente? 410, 420, 400 e assim por diante. Mas começaram sua expansão territorial por volta de 438, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. Dependendo da fonte que você usar, você vai ver datas um pouquinho anteriores e um pouquinho depois, mais próximo a isso, 438, quando os incas começaram a se expandir a partir da região do que hoje é o Peru, né? Mas o Império Inca tornou-se muito vasto, chegando a ocupar a região que hoje corresponde ao Peru, a Bolívia, ao Equador, parte do Chile, chegando até parte da Argentina, mais ao sul, né? Conforme iam dominando as aldeias vizinhas, os incas iam desenvolvendo um sofisticado sistema de comunicação, a fim de garantir o controle sobre os povos subjugados. Ou seja, tem a sede do império, como é que você vai conseguir controlar regiões distantes? Tem que ter estradas. Então a estrada era para realizar comércio, transporte de comércio, a viagem das comitivas do imperador e também tropas, né, para manter o controle. Eles construíam uma vasta rede de estradas, ao longo dos quais ficavam postos de comunicação, que eram percorridos por mensageiros, que passavam ordens e notícias de um posto a outro. Esses postos de comunicação eram como se fossem pequenas cidades ali ao longo da estrada, tá? Em distância um do posto do outro, aí mais ou menos 20 km. Um mensageiro ia de um posto a outro, deixava a mensagem, e um outro mensageiro já levava a mensagem adiante, no sistema de revezamento, tá? Só lembrando aqui que os incas viviam na região dos Andes, em altas altitudes. Eram estradas bem íngremes, tal, tinha ponte. Era um troço bem complicado fazer essas estradas em regiões, em um terreno tão irregular. Em altas altitudes, 3.000, 4.000 e poucos metros acima do nível do mar. E esse mensageiro eram verdadeiros atletas, né? Para percorrer esses 20 km aí levando a mensagem e tal. Depois, os caras tinham que ter fôlego, hein? Então, os incas, como a maioria dos povos dos Andes, falavam a língua quechua. Mas haviam muitas outras línguas. Era a língua principal, né? Mas não quer dizer que era a única. Porque havia outros povos que os incas dominavam, e cada desses povos tinha a sua própria linguagem e tal. Mas todos tinham que, de certa forma, falar o quechua, porque se tornou a língua meio que oficial assim, da região. Foi mal, né? Então, continuando. Se entre os astecas a principal forma de imposto sobre os súditos era a dos gêneros agrícolas, os astecas a gente falou um pouquinho acima, né? Era gêneros agrícolas ou artesanato, né? O povo que os astecas dominavam tinha que entregar parte da produção em gêneros agrícola ou artesanato para as elites, para a administração central. Com pouco uso entre os astecas, né, da exploração direta da força de trabalho. Já entre os incas, estamos aqui na leitura, já entre os incas, no entanto, prevalecia o tributo em trabalho conhecido como mita. Cada família dentro do império recebia lotes de terra para o próprio sustento, mas tinha a obrigação de prestar serviço nas terras do Curaca, além de entregar alguns produtos diretamente para a administração central. Continuando a leitura. Os curacas, que eram os chefes locais, normalmente pessoas de mais idade, anciãos, esses curacas, por sua vez, ajudavam o imperador. O imperador tinha o nome de Inca, tá? Inclusive os incas como os espanhóis passaram a chamar esse povo, né? Mas eles mesmos se chamavam de outro nome. O Inca era o título do imperador. Os espanhóis generalizaram
como incas, né? Esse povo aí. Mas Inca na verdade é o imperador, tá? E a gente costuma chamar o povo todo de Inca. Os Incas. Cadê? Então, os curagas, essas elites locais, deviam obediência ao imperador. Inca quer dizer filho do sol, como era considerado o imperador, uma espécie de deus na terra, né? Aliás, esse poder não era hereditário, assim como não era entre os astecas, né? Nos Incas, o imperador também não era um título hereditário de pai para filho. Apesar de que acontecia muito de que o próximo imperador quase sempre era ligado à família do imperador anterior. Mas quando o Inca morria, os nobres lutavam entre si para definir quem seria o novo rei. Claro, o Inca deveria ser um grande guerreiro, óbvio. Quer dizer, óbvio não, né, gente? No caso aqui, uma sociedade tão militarizada como eram os Incas. O Império também dispunha, tá, eu devia botar dispunha aqui, ó, de alguns escravos, obtidos na guerra e na conquista. Não era propriamente uma sociedade escravocrata e tal, mas tinha os escravos lá, assim como os astecas, né? Junto com os camponeses artesãos pobres também, entre aspas, tá, gente? Relatos de espanhóis na época da conquista, né? Na primeira metade do século XV, os próprios espanhóis falavam que nenhum nenhum membro do Império Inca passava fome e tal, tinha alimento para todo mundo, né? Mas a gente fala pobres, né, gente? Eles eram utilizados nas obras públicas. Então, os camponeses e artesãos eram utilizados nas obras públicas, de acordo com as ordens do imperador. Por exemplo, construir estradas. Imagina construir estrada lá em montanha. De repente você está numa região bem íngreme e quer construir uma estrada. Como é que você faz? Você vai ter que cavar, esqueci a palavra, na ribanceira ali, gente. Deixa eu apertar a pausa que me achar essa palavra. Enfim, não achei não. Mas era bem complicado fazer essas estradas aí. Então a mão de obra necessária para construir essas estradas, ligado por pontes e tal, tinha que ter ponte, aterramento, escavar ali as ladeiras e tal, era muito complicado. Então tinha que ter uma mão de obra muito vasta. O pessoal não conhecia a tecnologia da roda, tal. Apesar dos Incas terem domesticado alguns animais, por exemplo a lhama, que era utilizar um animal que era utilizado no transporte de carga, tá? Era bem complicado. E era o imperador que coordenava as obras públicas, né? O lance da batata, que eles tinham em grande variedade de tipos, era muito tipo de batata diferente. A gente chama aí a batata inglesa, né? Porque foi fundamental na alimentação do povo pobre na Inglaterra, inclusive na própria expansão industrial inglesa, até mais a batata de origem americana. Os franceses criaram a batata frita, né? Depois de muito tempo de preconceito com relação à batata, tá? Porque os cristãos, né, pessoal lá, né, tá no textozinho que eu vou ler aqui embaixo, coisa rápida. Então, essas batatas produzidas pelos Incas, assim como outros produtos, eram transportados da serra ao litoral no lombo das lhamas. Esse animal, tipo um parente do camelo, tá? Aqui na América, no caso aqui, é o camelo americano. Então, essas lamas. Os Incas, a propósito, foram os únicos no continente americano a dominar animais para o trabalho. Os Incas desenvolveram um sistema de contabilidade e registro chamado de quipus. Por exemplo, os tributos devidos à população de cada aldeia eram quantificados por meio de uma tela de cordas de nós coloridos. Essa tela de nós coloridos é o chamado quipus, né? A tarefa de registro e de decodificação desses nós, desses quipus coloridos, eram dos Kyopo. Epa, a palavra, coisa aqui, gente, ó, difícil. Não fala essa língua aqui não. Kyopakomayok, que eram funcionários respeitados dentro do Império.
que tinham a tarefa de decodificar esses quipos, saber o que estava sendo contado ali, tá? O que era e em que quantidade. Eram esses funcionários que faziam essa leitura. Mas os incas não possuíam um sistema de escrita propriamente dito, né? Como a gente conhece, como vocês estão lendo aí agora, essa escrita aí, ó. E assim como os astecas e os mais desconheciam a tecnologia da roda, que faz muita diferença, né, gente? A sede do império era a cidade de Cuxo, que os incas acreditavam ser o centro do mundo. Cuxo quer dizer o umbigo do mundo. O império era centralizado, então e outra cidade importante também era Machu Picchu, que atualmente é centro de turismo, visitado por milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas todos os anos, tá? Outra cidade importante. Cuxo seria a cidade de inverno do imperador, mas a capital era Cuxo, no Peru, que os incas acreditavam ser o centro do mundo. O Império Inca, para fechar aqui, né, gente, era centralizado, fortemente centralizado, hierarquizado, essas classes sociais, o que eu havia dito a vocês, e militarizado. Ou seja, os guerreiros formavam, inclusive, parte da elite. Agora, um quadrozinho aqui que eu tirei aqui do livro didático que eu tenho aqui, a escrita da história, sobre a questão das batatas. Então, olhando aí, ó, a batata é originária dos Andes, Cordilheira dos Andes ali, peruanos e bolivianos, onde é cultivada há mais de 7.000 anos, bastante tempo. Os incas, por exemplo, plantavam batata nas regiões de altitude elevada, como uma alternativa ao plantio do milho. Eles plantavam nas encostas das montanhas, tá, gente? Eles faziam como se fossem grandes escadarias, com degraus muito grandes, vou botar assim, né? Terraços, em que eles conseguiam plantar. Como é que você vai plantar numa região muito íngreme? Você tem que pegar e fazer os degraus, né? E na região horizontal aqui você conseguia plantar. Tinha um sistema de irrigação muito sofisticado, aproveitando a água que vinha das altas altitudes, e era controlada para mandar a quantidade de água certa para cada degrau dessa escada, tá? E assim eles conseguiam plantar batata, milho, esse tipo de coisa. No século XVI, quando as primeiras batatas chegaram à Europa, foram com desconfiança. Os europeus não queriam consumir um alimento não citado na Bíblia, né? Que a Europa era essencialmente cristã, a religião era muito forte na época. É por isso que o trigo é muito popular, porque é um alimento bíblico, né? Vamos botar assim. O pão, a Santa Ceia lá, Jesus comeu meu pão, dividiu o pão entre os seus discípulos e tal. E a batata é extraída da terra, ou seja, debaixo da terra, do solo, né? Então os europeus tinham preconceito com relação à batata. Seu processo de incorporação foi lento. A Espanha, né, o norte da Península Itálica e a Irlanda foram os primeiros a se destacar em seu plantio. Os espanhóis, os irlandeses e os italianos foram os primeiros a plantar batata, os primeiros europeus a plantarem batata. Os franceses, considerados inventores da batata frita e do purê, resistiram ao seu cultivo até o final do século XVIII. Nos anos 700 aí, né, gente? Quase antes, um pouquinho antes da Revolução Francesa. Atualmente a batata é o quarto alimento mais consumido no mundo. À sua frente estão o arroz, o trigo. Esse trigo aí, né, gente? É muito popular, inclusive imposto aos povos americanos. Antes dos americanos aderirem à batata, eles empurraram o trigo ela abaixo dos americanos, né? Vou botar assim, tudo entre aspas. Então, e o milho, que também é de origem americana. Aqui algumas imagens aqui, ó, a cidade de Machu Picchu, que é uma das construções mais belas da humanidade, patrimônio da humanidade, inclusive, o ruína da cidade inca de Machu Picchu, no Peru, que é um dos Andes. Se não me engano, aqui está a mais de 2.000 metros de altitude, assim, construído em pedra. Ou seja, deu um trabalho. Aqui um sistema de registro inca chamado os quipos, ó, que eu havia dito a vocês. Ó. A quantidade de nós e a posição do nó indica o que está sendo contado
e em que quantidade, né? E aqui os mais, que eu não vou coisar aqui nesse vídeo. Bom, 35 minutos falando sobre essas duas civilizações já está bom, né, gente? Os mais também foram extraordinários e tal. Isso aí, se gostou, dê um like aí e é nóis.